Olá, estamos cá novamente, mas desta vez escolhemos um tema variado, um tema diferente. E então, nós sabemos, pelos nossos estudos, que existem 5 feridas emocionais, feridas na nossa alma, que de alguma forma interferem com a nossa vida. E dentro destas 5 feridas, que é a humilhação, a rejeição, a traição, ajude-me, Fernanda, nas outras duas, A injustiça, e o o abandono. abandono. Exatamente. Pronto. Então, nós hoje decidimos que vamos falar sobre a humilhação, que é uma das feridas que realmente a quem a tem marca imenso. Como é que a minha amiga Fernanda, na astrologia, como é que vê esta ferida da alma? Ok. Pronto. A humilhação é uma ferida emocional que tem muito associada, a culpa e a vergonha. E eu faço aqui um paralelo porque a Lua, quando não está bem resolvida, quando está num sítio, num signo muito difícil, ela pode ter 3 nós que precisam ser desbloqueados. Entre esses nós está a culpa, um deles é a culpa, o outro é o julgamento e o outro é o medo. Portanto, sendo assim, eu penso que a ferida da humilhação está intimamente relacionada com nós lunares. E a Maria José, como é que vê esta ferida? Sim, eu quando a pessoa me aborda para uma terapia, eu, pelo corpo dela, a priori, noto ali que há uma humilhação. Como é que se nota isto? O corpo do adulto que foi humilhado lá, porque tudo começa lá na infância, não é? O corpo do adulto que foi humilhado é um corpo com esta zona daqui, as costas largas. Isto porquê? Porque ele deixa de se valorizar, passa a valorizar a outra pessoa. Ele foi muito humilhado lá na criança, quando era criança, lá na infância, humilhado, desvalorizado e até às vezes abandonado, no sentido em que não és importante. E isto causa na infância uma humilhação. E ele depois deixa, esta criança deixa de ser um adulto que se sente importante. Então ele, quando, para ser visto na fase adulta, ele preocupa-se demasiado com os outros. Então, para poder caber com toda a gente nas costas, ele tendencialmente tem esta parte dos ombros extremamente larga. E depois vamos falando e a pessoa vai realmente indo à infância, aquelas memórias de infância, e vai ver que lá atrás quem a devia ter protegido, acautelado da sua saúde mental, que não o fez. E pronto, é preciso ir ali à infância para descobrir de onde é que vem esta humilhação, em que sítio é que ele se sentiu humilhado. Um, eu, pelo aquilo que também vou estudando, acho que o processo de cura passa muito pela pessoa aceitar quem é e fazer aqui algum trabalho para que esta culpa que está tão interiorizada vá diminuindo pouco a pouco, né? Uhum. Mas Ah, esta culpa vem exatamente da pessoa se sentir a mais, não é? Lá na infância ela foi tão humilhada que carrega esta culpa daquela humilhação. É, eu não sou suficientemente bom. claro, E esta pessoa também tem particularidades até naquilo que come. Ela, a regra geral, come coisas com muita gordura. sim, sim, sim. Aquilo é uma forma de. Ela conhece o registro de que é ser humilhada. Então, até na própria apresentação do corpo, não é um corpo cuidado, esbelto, que Hum. ela não está habituada, este adulto não está habituado a ser o centro das atenções pelo bem, é sempre no registro da humilhação. Então ela autossabota-se, no sentido em que faz com que o corpo fique, de alguma forma, não é só gordo, é não ser proporcional, é um corpo diferente daquilo que é o estereotipo de um corpo bonito, é diferente porque ela sente-se muito bem, é-lhe confortável esta humilhação. Para tirar uma pessoa deste sítio, tem mesmo que ser numa hipnose que a pessoa vá largando aquilo, porque conscientemente a pessoa nem sabe
o quanto ela se posiciona na vida para Ah, ser humilhada. ok. E este sentimento de culpa vem também muito daí, sim. A vergonha também está associada, certo? A vergonha, portanto, a vergonha muitas vezes até com o próprio corpo, né? A pessoa não se sente nada confortável com as suas largas dimensões e, ok, a vergonha também está aqui. Também tem aqui uma pitada a acrescentar. Um, Em relação à É, vergonha, Maria sim, José, sim, sim. E eh, eu da vergonha não a vergonha aqui pode vir camuflada, mas ela mas assim, a pessoa pode verbalizar que tem essa vergonha, mas lá dentro ela não tem, porque ela posiciona-se inconscientemente, posiciona-se para ter esse corpo de humilhação. E até na roda de amigos ela nunca se faz, ela pode ser a mais brincalhona, pode chamar mais a atenção, pode fazer aquilo tudo, mas é fogo de vista. É exatamente, só é, aquilo para é uma proteção, não é? É uma proteção. sim, sim, mas o corpo dela, e quando vamos para a mesa, nós imediatamente ali, uma pessoa com os nossos estudos atenta, eu se estiver numa mesa de várias pessoas, eu essa ferida emocional, essa ferida de alma, eu noto imediatamente que ela vai sempre escolher o bocadinho de carne que tem mais gordura. Há alguns que até vão ao prato do outro buscar aquela gordura que o outro rejeita. Esta pessoa é aquela que foi humilhada. Mas há aqui uma característica muito interessante na humilhação que é quando a criança foi repetidamente humilhada pelo pai e pela mãe, ou por quem a educou na infância, ela numa vida mais para a frente, ela tende a tornar-se uma narcisista. Porquê? Porque ela foi muito, muito humilhada do género de que és burro, não sabes fazer nada em condições, não fazes nada bem, ou de alguma forma tu és feio, os outros é que são bonitos. Esta humilhação constante, e pode ser uma humilhação física, no aspecto físico, verbal, de estar sempre a dizer à pessoa que ela é burra, que não é capaz, que não é, de alguma forma, igual aos outros meninos, Sim, sim. mas também pode ser Inferior, inferior, não é? inferior, exato, é isso a palavra que me faltava, mas também pode ser abusada sexualmente. Esta humilhação que a criança sofre, ela fecha-se ali por volta dos 7 anos e diz: nunca mais ninguém me vai voltar a magoar. Que estes que me haviam de proteger fizeram-me isto. Então ela bloqueia-se para a vida e torna-se um narcisista, que é aquela pessoa que chama muita atenção, que só está em sítios onde se for o centro das atenções, caso contrário, não está ali, porque fica logo aborrecida, fica logo chateada de estar ali no ser o centro das atenções, mas dificilmente esta pessoa larga este trauma, porque ela foi tão magoada lá atrás na infância que não se permite ficar vulnerável que alguém a possa magoar. Só nos falta acrescentar aqui que eu, pelo menos, tive conhecimento destas feridas emocionais por uma autora, Lise Bourbeau. Claro que depois há muitas mais informações que nós vamos recolhendo Ah, e acrescentando, não é? Ah, uhum. Pronto, estamos sempre aqui com uma boa vontade enorme de ajudar. Exato. Atenção que aquilo que descrevi para a humilhação é nesta vida, ok? Emoções nesta vida, mas há humilhações, e aí sim faz todo sentido. A Lise Bourbeau, que é realmente uma escritora que fala muito destas feridas, mas esta ferida também pode vir de vidas passadas, ou eu humilhei alguém, ou fui muito humilhada e nesta vida venho resgatar essa ferida. Claro, E também pode vir de lealdades com o meu sistema familiar. Eu, para ser, imagino que é um sistema familiar que vem sendo escravo. Lá atrás, lá muito atrás, eram escravos. Então foram sempre humilhados. Então há aqui um padrão que se repete, por isso é que nós fazemos parte de um sistema familiar, não é? E há aqui um padrão que se repete. E este padrão é eu, a minha família, a minha ancestralidade foi humilhada enquanto escravo, depois nunca foram pessoas com poder económico, foram sempre posicionando-se no sítio do humilhado, nunca em setores que são eles a liderar, são sempre liderados por outros. Isto tinha que ver em hipnose qual destas três raízes
seria a raiz desta ferida emocional. E Claro, é claro, estes claro. sentimentos desta vida, lealdades ancestrais com a minha família, ou então o resgate da vida passada, o chamado karma. E que nesta que também temos que, de alguma forma, equilibrá-lo, se não acabar com ele, e com frases sistémicas, as tão abençoadas frases milagres que deixam o que é do passado no passado e que hoje nós nos permitimos ser alguém diferente nesta vida e que vamos fazer melhor e que vamos nos posicionar para viver a minha vida Claro, na sua plenitude e não ficar agarrada, porque lá está é aquela situação que nós já vimos falando, que nós conversamos muito dos 95% inconsciente, não é? sim, Estes sim, 95% que nós temos inconsciente são o viver de uma forma que a nossa ancestralidade vivia. Então é claro. preciso ter a consciência que agora são outros tempos. Naquele tempo, com aquelas condições, aquilo era a forma melhor de viver. Mas hoje são outros tempos. Há Claro, novas condições, até mesmo nós mulheres, não é? claro. Nós mulheres, digamos que curadoras, Sim, não é? sim. E Ancestrais muito tiveram que se calar, outras uhum, foram atiradas para a fogueira porque sabiam fazer as meizinhas, não claro, é? claro. E não eram bem vistas. Mas são outros tempos, nós somos bem vistas, somos até acarinhadas e apreciadas, o nosso trabalho é apreciado e valorizado, e nós carregamos, nenhuma curadora apareceu desta vida a curar. Não, isto já vem de Do passado, certo? Eu acho passado que lá. a mulher ao longo da história teve enormes conquistas para chegar ao lugar em que está hoje, não é? Uhum, uhum. Que Sim. Isso. Só queria dizer outra coisa, que quando falou nos 95%, Maria José, é o iceberg, não é? É que a gente que É tanto assim, fala. essa imagem passa em tudo que é redes sociais, É, que estamos 5% consciente e 95% inconsciente. 5% é aquilo que nós vivemos, 95% é aquilo que nós vivemos inconsciente. E onde é que está isto tudo? Isto tudo está, no meu entender, isto tudo está daquilo que nós fazemos de forma automatizada, igual ao que a nossa mãe fez, exato. e o que o nosso pai fizeram também, já ali já era outro tempo. Mas e depois quando eu faço uma terapia e a pessoa faz coisas iguais ao que o bisavô fazia e que nem conheceu o bisavô? E depois Claro. ela vai chegar a casa, conta à mãe e a mãe diz, isso o meu avô fazia isto. E é Uhum, aqui que nós vemos esta lealdade ao sistema familiar, que é inconsciente, até que o Carlos João dizia, não é? Até que nós tornarmos-nos consciente, vamos viver no inconsciente e dizermos que é o destino. A, a Maria Flávia, que é a minha grande mentora na astrologia, diz que o lado emocional, as lembranças que estão escondidas, estão plasmadas nas células d'água, que, que o nosso corpo tem 70% de água, certo? Portanto, elas vêm connosco. E quando falou do karma, é muito interessante, porque nós, para sabermos que estamos a viver uma situação kármica, seja ela qual for, há ali um toque numa, um, numa lembrança do passado e nós damos uma importância exagerada àquela situação que depois até refletimos. Atenção, isto não é para que é que eu dei, mas houve ali Caso um toque, patente, né? Houve ali um toque, é é isso verdade, sim. mesmo. Ok, para mim foi um gosto, como sempre, Sempre. e, E e até obrigada à por nos ouvirem. próxima. Obrigada, muito obrigada.